No dia 3 de novembro, a gente tem o auge, a colheita entre Júpiter e Vênus, afetando relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. E aí, será que viveremos a expansão tão prometida? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Aspecto de oposição marcando para a astrologia o auge do ciclo. Momento em que a gente vai trazer tudo à tona, lidar com os resultados, lidar com aquilo que foi desenvolvido até aqui. Lembrando que ainda não é o fim do ciclo. Neste momento, o que a gente tem que fazer é pegar o resultado e direcionar para algum lugar. Se a gente vai continuar trabalhando, colocando mais energia, investindo mais tempo, dedicando, enfim, de agora em diante o importante é pegar esse saldo, fazer esse balanço, né? Primeiro de tudo, enxergar qual foi esse resultado e a partir daí continuar, porque ainda tem muito chão pela frente, dá para aproveitar bastante, principalmente se a gente se atentou para aquilo que estava desenhado na quadratura. E não foi uma quadratura fácil, né? Porque foi uma quadratura marcada também por Saturno e também pela quadratura entre o próprio Saturno e Júpiter. Os dois vídeos estão aqui no canal, vou deixar aqui para quem não assistiu dar uma assistida. Neste momento da oposição, os planetas estão meio que olhando um para o outro de forma simbólica, né? Na eclíptica, eles estão em lados opostos. E isso traz a sensação de resultado, é similar a uma lua cheia. Além disso, a gente tem que enxergar também, porque é uma espécie de tensão, de cabo de guerra num aspecto de oposição. A Vênus vai ser puxada, ora acreditar que tá dando tudo certo, que vai indo muito bem, obrigado, né? Nos temas que ela representa, e do outro lado, às vezes ela vai sentir até um certo ceticismo, porque esse Júpiter que faz oposição a Vênus está passando no signo de Gêmeos. Esse vídeo também está no canal, para quem não assistiu, dá uma assistida, porque mexe muito com a forma de crer. Muitas vezes até, eu falei isso há uns vídeos atrás também, a necessidade que a gente tem de racionalizar, de entender certas características da vida, certas coisas, né, de forma lógica. Então é importante entender esse movimento, porque o Júpiter está em Gêmeos e vai permanecer até o ano que vem também. E nesse momento da oposição, essa influência vai ser sentida nos temas da Vênus. Então não só fazer esse balanço, como também entender que nas relações o crescimento pode ter sido tanto positivo quanto negativo. Vou sempre alertar para essa natureza do Júpiter que expande, ponto. Mas poucas pessoas falam que essa expansão é para o positivo, mas também para o negativo. Falei isso no vídeo da quadratura. Se estava num desentendimento no dia, grandes chances desse desentendimento ter sido ampliado. Então as pessoas ficam assim, então mas para que eu preciso da astrologia? Para quem acompanha, né, os movimentos astrológicos, independente se aqui no Astro Libertação ou qualquer outro canal, sabia que naquele dia estava tendo um aspecto entre Júpiter e Vênus. E se viu em dificuldade nas relações, pode ter feito o quê? Opa, vamos olhar para a parte vulnerável dessa relação e vamos usar essa força de Júpiter a nosso favor. Ou seja, né, buscar reverter aquela situação em algo positivo. E a partir daí o grande benéfico tende a auxiliar. Mas nada acontece num passe de mágica, e eu acho que quem me acompanha aqui já há bastante tempo já entendeu isso. Que a gente precisa pegar esses movimentos, fazer a correspondência, né, numa espécie ali do princípio hermético da correspondência, enxergar na vida mesmo, na realidade, no contexto ali que está inserido, como aplicar na prática, porque é a partir dessa prática que essas informações da astrologia têm validade. Do contrário, é tudo uma grande curiosidade. Se não pegar, não tentar colocar na prática mesmo ali, no dia a dia, nos problemas, as tensões, em tudo que acontece no nosso dia a dia, não é válido. Então tem que ter essa correspondência para, de certa forma, né, aproveitar melhor. Por isso que eu faço sempre esse apanhado de voltar lá atrás, o que estava acontecendo, né, e trazer isso à tona, trazer isso para a gente entender não só
os rumos que o mundo está tomando, que é algo legal também, mas para a gente, então é assim que funciona e tal, vamos lá, vou olhar no meu dia a dia aqui como tá, vou tentar prestar mais atenção, até porque eu já falei isso também, são vários aspectos, são vários ciclos e fica desafiador tentar acompanhar todos de uma vez. Então vai aos poucos, vai sentindo, né? O que tá precisando? Claro que todo mundo vai falar que é dinheiro e relacionamento, eu sei, mas se não for nessa área, tente acompanhar um outro ciclo ali que tenha mais a ver com a sua necessidade e vai fazendo assim. Vai usando de acordo com a sua necessidade. É isso que é o legal, né? Não é uma coisa que está desconectada totalmente da realidade. Pelo menos não da forma que eu tento fazer aqui no canal. E aí eu sempre trago essa pincelada da mitologia porque a gente precisa entender que não só os temas que o planeta representa, mas muitas vezes essa inspiração, aquilo que a gente chama de carga energética, que atualmente eu prefiro chamar de inspiração mesmo, né? Porque é um arquétipo, é alguma coisa que está ali no nosso inconsciente mesmo, das histórias tanto que a gente consome que a gente vai absorvendo isso. A relação entre Júpiter e Vênus não existe muitas interações e as poucas que tem é meio que o Júpiter querendo dar uns pitacos na vida amorosa da Vênus. Então teve a interferência dele para ela casar com o Hefesto, né? Numa tentativa ali de talvez diminuir, né, o ímpeto que os deuses demonstravam em relação a Vênus. Talvez Júpiter, né, não é tão bonzinho assim como tentam dizer, né? Não é nem tão justo, porque ele queria controlar a Afrodite, no caso. Ele queria, de certa forma, o estereótipo que me passa é esse, né? Que tem que controlar o feminino, porque senão só Deus sabe. Então, às vezes, é preciso entender dessa forma também, porque essas histórias têm uma carga simbólica. E essa carga simbólica, ela é absorvida mesmo por quem não estuda. Então, quando eu conto aqui a historinha lá da mitologia, vocês estão absorvendo o símbolo. E se a gente não se atentar para a carga que o símbolo traz, a mensagem às vezes está sendo até contrária àquilo que eu quero passar. Então é por isso que também a gente sempre precisa dar uma esmiuçada nessa parte mitológica que carrega de significado os planetas da astrologia. Não é que é 100%, mas carrega sim muito essa visão tradicional grega, né? Que vale a pena lembrar mais uma vez, eurocentrada e tudo mais, e a gente ainda está vendo para onde essa astrologia pode rumar ou não. Teve a outra vez que a Vênus se envolveu numa história amorosa com Marte, aí o Zeus é chamado, né, o Júpiter, melhor dizendo, ele vai ficando misturando os nomes, para poder intervir e dar um veredito. Mais uma vez ele, né, um deus, que vamos colocar o Júpiter no lugar dele. A Afrodite, a Vênus, não era filha de Júpiter, ela é filha de Urano. Eu sempre chamo atenção para isso também, porque isso muda a forma de perceber. No caso, ele estava tentando controlar algo que existia antes mesmo da existência de Júpiter, seguindo a história. Então pensem bem, né? Ele vem depois, ela já existia, a Afrodite já existia, cheia de símbolos, cheia de um monte de coisa, uma importância para o feminino, como é até hoje, mas depois que o Júpiter surge, ele não impõe com punhos de ferro, o que faz a história talvez passar despercebida, né? Não para eles lá, porque para eles lá pouco importa. É a gente aqui neste tempo presente, de acordo com os nossos entendimentos, é que vai reavaliar. Então não tanto importa como era visto lá atrás, mas como que nós, de agora em diante, vamos fazer uso dessas histórias. E ele vem depois e mesmo assim ele quer controlar o ímpeto, os desejos, né? Chame do que quiser, as vontades da Vênus. Então isso é importante para a gente entender que neste momento o Júpiter da astrologia pode sim expandir positivamente a natureza, né, exuberante, poderosa e principalmente empoderada da Vênus, né? Fortalecer ainda mais essa força feminina, essa força
que está muito ligada à natureza em si do próprio planeta, né, da Mãe Terra. Porque se a gente analisar a Mãe Terra, ela simplesmente se relaciona e reproduz indiscriminadamente. Não é como nós, ocidentais, né, eurocentrados, de novo, na questão, enxergamos, tentamos controlar, tentamos impor certos códigos de ética e de moral. A natureza simplesmente se multiplica. E onde que está o erro, né, nessa história? Não que tenha acertos e erros, mas onde que está a diferença que a gente pode pegar e falar, entendi isso aí. Não é bem assim, então vamos usar esses símbolos, que é a proposta aqui do canal é essa, de uma outra forma. E a gente precisa também lembrar para as expectativas exageradas, né? Porque quando tem a conjunção, agora voltando para a astrologia, quando tem a conjunção entre Júpiter e Vênus, a natureza fica expandida, mas também a gente tende a acreditar com maior facilidade, nem tanto porque o Júpiter está em Gêmeos, como eu já chamei a atenção aqui antes, mas tende a acreditar que tudo vai dar certo, que tudo vai ser uma festa, né? Juntam os dois grandes benéficos da astrologia para fazer, né, um megazord ali, juntando tudo, empoderando tudo, vai ser um grande período de prosperidade. Só que aí, né, nem preciso lembrar, né? A expectativa vai lá para cima, na realidade não está acontecendo nada disso. Se estiver tudo certo, mas se não estiver, aí que começam as tretas, né, os problemas. No mapa astral, esse tipo de aspecto pode trazer, sim, primeiro, essa questão ilusória da pessoa acreditar que nas relações, nos temas que a Vênus representa, né, do amor, do dinheiro em si, que a Vênus está muito ligada a sustento, né, a prover, né, como a gente alcança esse tão desejado sustento, pode se expandir também, mas principalmente acreditando demais. Então aquela pessoa assim, isso não é problema não, eu resolvo. O que é uma atitude positiva, mas esse resolvo tem que ser sempre ancorado na base da atitude, de agir de fato, fazer as coisas acontecer na sua vida, porque senão vira só uma coisa ilusória, né? Que se acha que vai resolver num passe de mágica. Então tem que trabalhar nesse sentido também. Outra coisa que pode manifestar nessa oposição é que às vezes acredita e às vezes não acredita. Principalmente se tiver Júpiter retrógrado. O desafio então passa a ser como que concilia, né? Como equilibrar essa gangorra, né? Essa disputa de forças. Porque ao mesmo tempo que tá acreditando que tudo vai dar certo, que é super positivo, maravilhoso, prosperidade, do outro lado começa a duvidar. Ou até mesmo essa dúvida pode surgir dessa expectativa exagerada. Então, às vezes, dialogar com esses dois lados vai ser um desafio. Tentar conciliar os extremos nem sempre é uma atividade fácil, é um desafio, principalmente quando se tem um Júpiter que pesa muito mais, né? Pela visão da astrologia, o planeta mais lento tende a atrair o mais rápido. Então, no caso aqui, a Vênus tende a ir para o lado de Júpiter. E aí expande também questões de natureza, de prazeres, de indulgências, porque a Vênus gosta de tudo que é gostoso, né? Que tudo que dá prazer, tudo que alimenta o lado inspirador da vida, o amoroso, o artístico, mas também o revolucionário, hein? Vale a pena lembrar. Por isso que o Júpiter sempre tem que ser visto dessa forma. Expandiu as dificuldades, olho para aquele lado e tento resolver, tento melhorar, tento fazer alguma coisa, para aí sim expandir o positivo. Então essa pessoa vive, né, nesse ciclo. Vai ter um relacionamento que ela acredita com tanta facilidade, mas aí ela não se resguarda o suficiente, o que é muitas vezes necessário, e corre o risco de ter uma desilusão lá na frente. Principalmente se ela sentir com frequência de que as relações são muito maravilhosas, o que também tem um elemento da expectativa exagerada de Júpiter, que pode ser um dos desafios aí dessa oposição no mapa astral. Vou deixar aqui também as próximas datas deste ciclo para a gente entender
e lembrar que tem mais tempo ainda para trabalhar. Vamos dar uma olhada na mandala para ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela da oposição acontecendo no dia 3 de novembro, às 12h24 do horário de Brasília, Júpiter retrógrado ainda a 20 graus de Gêmeos, fazendo oposição exata a Vênus a 20 graus de Sagitário. Aspecto, então, que vai marcar esse momento, né, do auge, da colheita, do resultado, trazendo à tona, mas também de vivenciar essas tensões de oscilação. Ora acredito, ora tento buscar um horizonte mais amplo, apesar de que a Vênus está recebendo, melhor dizendo, essa oposição a partir do signo regido pelo próprio Júpiter. Então há aqui uma força dupla, né? Acreditar, 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 se aventurar, ter um otimismo quase que exagerado. Mas o principal aqui é ter visão, né? O Sagitário sempre traz essa ideia da flecha aqui, que o representa, para lembrar que a gente precisa enxergar ao longe, né? Ter uma visão mais ampla. E a partir daí a gente conseguir até mesmo identificar essas questões, essas dificuldades, principalmente essas vulnerabilidades que podem acontecer nas relações, porque aí sim a gente consegue pegar a energia da crença, do otimismo, da fé de Júpiter como habilidade humana para usar favoravelmente para a Vênus, né, nos temas que a Vênus representa. Então eu vou dar aquela revitalizada nas relações, principalmente porque a quadratura começou marcada também pela quadratura com Saturno. Então havia uma restrição, havia um rigor, havia um limite que agora, a princípio, não há. E a gente pode aproveitar para, a partir daí, trazer novos horizontes para Vênus, para os temas que ela representa. E aí é um momento muito importante, né? Porque agora, dentro do ciclo, a gente não tem outras influências, né? Dá para ver aqui que o Saturno não está influenciando, né? Nem no campo da Vênus, nem no campo de Júpiter. E a gente não tem também outras influências. Por isso é favorável que a gente enxergue o que foi desenvolvido até aqui e aproveite o máximo para começar a trabalhar essa energia da Vênus. Pode ser muito favorável, pode ser um momento em que a gente traz a esperança, né? A boa sorte, tudo favorecido para a gente seguir a partir de agora. Seguir em direção à finalização do ciclo, mas com algo em mente, né? Algo novo, algo que renova a gente e que faz com que a gente continue acreditando, trabalhando nesses temas. Não vai ser uma tarefa fácil, porque é um Júpiter ainda em revisão, ainda em Gêmeos, tentando racionalizar muita coisa. Então a crença que às vezes poderia ser algo que destravasse os temas da Vênus fica muitas vezes ali desafiada por essa energia. Mas uma vez que a gente entender, resolver internamente esse Júpiter, não, é racional, não, a fé é muito da coisa que não tem a ver com a lógica, não dá para esmiuçar isso a partir da lógica, resolvendo esse conflito interno que não sei se vocês estão vivenciando, eu estou vivenciando, já externei isso aqui, mas me digam vocês aí nos comentários se acham que esse Júpiter está pegando para vocês, porque a partir daí a coisa tende a fluir de uma outra direção e pode ser muito favorável nesse momento que a Vênus não recebe outras influências. É a potencialidade que a gente tem de... No resultado não foi aquilo que estava esperando, mas a partir de agora pode ser. O ascendente a 23 graus de Aquário, mostrando que a gente tem que incorporar também, mais uma vez, né, outro signo do elemento ar, racionalidade, intelectualidade, né? Trabalhar com o coletivo, com os grupos dos quais a gente fizer parte, ter uma visão mais do planejamento das coisas, mas também trazer uma certa excentricidade. E aí o signo de Aquário muitas vezes pode cair na armadilha de estar contido, de ser o ar comprimido. Precisa de uma força muito grande, que pode ser essa força que eu falei da crença, né, de trabalhar essa crença interior para romper com essas caixinhas.
né? Liberar esse lado inovador, liberar esse lado do progresso de verdade, né? De trazer mudanças, incorporando tudo isso aos temas da Vênus, vivenciando essa forma que pode ser útil aí para abrir os caminhos, né? Porque é o ascendente. Então, a energia que a gente trouxer do ascendente, ela pode ser usada na abertura de caminhos. Ela pode ser usada para abrir caminhos. Então, é por isso que eu falo incorporar essas energias nos temas que a Vênus representa. Lá no meio do céu, a 22 graus, o signo de Escorpião. Então, a bússola, o meio do céu, está indicando o quê? A necessidade de purificação, de limpeza, de transformação, de desapego, e também de curas. Na vida pública, carreira e profissão, que vai muito além da questão corporativa, no sentido até mesmo da forma como se atua no mundo, na marca que a gente deixa para o mundo, é necessário aprofundar eletricidade, né? Força, signo de Escorpião é passional, é de muita energia, então isso tende a vitalizar essas áreas da vida aí durante esse período, para lidar com os temas da Vênus. Nos relacionamentos, então, essa intensidade ela precisa ser moderada para não virar uma demonstração grotesca de poder, né? Uma fúria, uma explosão. Então, tem que ser, né, com muita cautela. A gente está lidando com um signo regido por Plutão, e eu já falei que com esse tipo de planeta, com esse tipo de consciência, a gente lida com muita reverência e com muita cautela, porque é de desencadear grandes transformações dolorosas e poderes, e tudo é muito, né, grande, não tem outra palavra, gigantesco, enorme, e enfim, né, é muito mais até do que o próprio Júpiter. Então vale a pena trabalhar com certa cautela aí. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala. Espero que seja útil para todo mundo aproveitar os potenciais desse momento. Para fechar, eu vou falar mais uma vez daquela notícia que eu acho que me chamou muita atenção. E no dia que eu peguei essa notícia para fazer o vídeo entre Saturno e Vênus, que tá aqui também no canal para quem não assistiu, dá uma assistida, que era a questão dos pontos ali da bolsa, né, que tinha batido um recorde histórico. Eu acho que a gente já pode trabalhar com essa para tentar entender onde está a energia da Vênus nessa história, né? Da Vênus influenciada por Júpiter. Porque foi no momento ali da tensão de desenvolvimento do ciclo. Então agora a gente tem o auge disso. Eu meio que já tinha falado um pouco disso no vídeo anterior, mas vale a pena entender que aquilo era um foco na visão de Saturno. Mas que essa visão de Saturno, ela não tem como ser dissociada, mesmo que ele não esteja marcado na mandala, como a gente viu há pouco. Mas é porque o desenvolvimento começou, o crescimento começou com essa energia de Saturno, né, demandando ali rigidez, rigores, estruturas, responsabilidade e tudo mais. Então agora a gente vai ver qual foi o resultado, né, dessa questão aí dos pontos da bolsa. E meio que a gente já teve indícios. Recentemente a gente tem ouvido falar muito sobre buscar o déficit zero, né, da dívida pública e tudo mais. Isso me parece já uma resposta a esse cenário que era otimista ali de crescimento. Tem também um anúncio ali do aumento da taxa Selic e tudo mais. Então já parece que o que o Júpiter e a Vênus estavam mostrando lá na quadratura, que seria esse grande otimismo, baseado ali no número que a Bolsa tinha alcançado, ele não vai se configurar na realidade. Mas a gente tem que aguardar o auge acontecer para a gente ter certeza de que, né, pode ir nessa direção. Tomara que não, tomara que o otimismo seja ali real e que a gente viva de fato algo positivo a partir dessa visão. Apesar de que, como eu falei da outra vez, o mercado financeiro passa longe do canal aqui, né? Da gente, não sei de vocês aí. Igual brinquei, se tem gente que me assiste aí do mercado, ó, deixa uns milhões aí pra nós, ou deixa aí um esquema, né, pra gente ficar rico, todo mundo ficar rico aí na Bolsa de Valores. Brincadeira, porque eu sei que não é assim. Não sou tão leigo assim. Mas pra gente observar para onde
o que está indicando, o que vem à tona e como vai ser esse resultado de fato. Na vida pessoal que a gente tem que fazer esse mesmo balanço. Então, o que aconteceu no dia 19 de agosto, que foi o momento da quadratura, principalmente eu me atentei para a energia de Saturno, então agora eu tenho grandes chances de ter um resultado positivo. Então, nos relacionamentos, a relação melhorou, os ganhos financeiros podem ter melhorado, enfim, qual foi o resultado que precisa ser trabalhado a partir de agora, tanto de um jeito ou de outro, para potencializar ou ainda para lidar com aquela dificuldade. Então vamos supor, o desafio aconteceu nas relações. No período da quadratura, intensificou as brigas, as discussões, porque a natureza expansiva de Júpiter também acontece nesse sentido. Então agora a relação está mais fragilizada, mas eu estou olhando para isso, então já me atentei aqui ao que diz o trânsito, então já vou usar isso favoravelmente. Então vou tentar dialogar. Júpiter gosta de coisas que são mutuamente benéficas, de tentar esses acordos, essas conciliações, que podem ajudar a suavizar e trazer uma significativa melhora para as relações. Mesma coisa para o campo financeiro. Estava com dificuldade financeira, já está atuando aí, né, cortando gastos que podem ser cortados, né, ou ainda está fazendo corre para melhorar os ganhos, também pode ser a partir de agora. Então é esse tipo de análise que é preciso ser feita para aproveitar ainda mais os potenciais, porque nós vamos ouvir falar por aí que é um período próspero, magnífico, de muita valia. E de fato, né, a gente sente que quando há aspecto entre Júpiter e Vênus, o clima é esse mesmo. Não está totalmente errado. Mas a gente precisa calibrar as expectativas e isso não é algo fácil de fazer. Isso vem com um certo trabalho, muitas vezes a empolgação, né? A gente acha que todo mundo vai prosperar e, né, a coisa não é bem assim. Então a gente tem que ter um certo pezinho atrás também com essa expectativa. Mas no geral, aproveitar esse clima aí, principalmente se está tudo andando, né, positivamente. Comemorar, otimismo, né? Fazer farra às vezes é necessário para a gente aguentar também os desafios aí do dia a dia, que não são poucos. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem área de membros aqui no canal, com mandalas exclusivas, mandalas antecipadas. Se você está aí no mercado financeiro, ó, que tal ajudar o canal aqui? Lembrando que é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, compartilhando, comentando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.